Saudações, jovens aprendizes! E aí, todo mundo pronto para mais uma sessão nos nossos grandes arquivos de memória da igreja? Pois é, hoje a gente vai mergulhar direto na história épica de um verdadeiro mestre da vida cristã. Sabe aqueles heróis que funcionam como faróis luminosos, iluminando e orientando o nosso caminho quando tudo fica escuro? Então, chegou a hora de conhecer a lenda incrível de São João Batista de Rossi. Mas, antes de mais nada, me diga uma coisa: o que realmente faz de alguém um herói supremo? Será que é atirar lasers pelos olhos, conseguir voar ou ter aquela força física descomunal, tipo de anime? Bom, na nossa exploração de hoje, a gente vai descobrir que, na verdade, os heróis mais poderosos de todos são aqueles que lutam batalhas invisíveis. Eles vestem uma armadura inquebrável de virtude e usam a arma mais imbatível que existe: o amor. E olha, a jornada do nosso herói de hoje começa de um jeito bem, mas bem humilde mesmo. Vamos para o capítulo 1, o início da aventura e a origem do herói. Como todo grande protagonista, o João Batista de Rossi tem a sua história de origem. Ele nasceu lá no ano de 1698, numa cidadezinha pequena na Itália chamada Voltaggio. Mas, claro, como todo aprendiz que precisa treinar e dominar suas habilidades, ele precisou sair de casa. Aos 13 anos, ele arruma as malas e viaja para a grande metrópole da época, Roma. Essa foi a grande fase de subir de nível dele, sabe? Lá ele estudou pra caramba no colégio romano dos jesuítas e também com os dominicanos, que eram tipo os grandes mestres do conhecimento. E depois de muito treino e dedicação, no ano de 1721, ele alcança um marco definitivo na jornada. Ele é ordenado sacerdote. E agora entramos na parte de o poder do sacerdócio, o voto sagrado. Gente, a ordenação não foi só uma cerimônia bonita, não. Foi exatamente o momento em que ele recebeu um poder espiritual absurdo. O sacramento da ordem funciona quase como um sistema de magia na nossa fé. O catecismo ensina pra gente que esse sacramento confere um poder sagrado que vem direto do próprio Cristo. Ou seja, através do Espírito Santo, o sacerdote ganha a habilidade de agir na pessoa do próprio Cristo cabeça. É uma habilidade de nível máximo, mais detalhe, com um propósito super específico, que é servir a comunidade. E o ponto crucial é exatamente esse, olha só. O poder sagrado que o João Batista de Rossi recebeu não era para ele virar um rei tirano, mandar em todo mundo ou ter privilégios VIPs. Pelo contrário, como ensina o grande manual da nossa fé, o Catecismo, esta missão que o Senhor confiou aos pastores de seu povo é um verdadeiro serviço. Então, ele se transformou num campeão humilde, totalmente pronto para usar toda essa nova força espiritual para proteger e curar as pessoas ao redor dele. Vamos agora conhecer a Guilda da Compaixão, a Pia União de Sacerdotes Seculares. E aí, o que um grande herói faz quando ele saca que não dá pra salvar o mundo jogando no modo solo? Exatamente, ele monta a própria guilda. Lá em Roma ele fundou essa Pia União de Sacerdotes Seculares, que era tipo um grupo de elite formado por padres que tinham um objetivo em comum: missões vitais de caridade. E se a gente analisar o diário de missões dessa guilda, caramba, é impressionante. Eles faziam missões de resgate contínuas. Ajudavam os pobres nas ruas, os doentes que estavam abandonados nos hospitais, os prisioneiros que já tinham perdido totalmente a esperança lá nas celas e os jovens abandonados que não tinham ninguém por eles. Foi justamente por fechar todas essas missões diárias com tanto amor que ele ganhou um título épico na igreja, o Apóstolo dos Abandonados. Incrível, né? E detalhe, a guilda não estava inventando moda ou fazendo nada fora das regras, tá? Eles estavam vivendo a essência mais pura da igreja. Como a gente lê nos ensinamentos do catecismo, o amor da igreja pelos pobres faz parte de sua tradição constante. Proteger os mais fracos e necessitados é literalmente a missão máxima de justiça e misericórdia para qualquer seguidor de Cristo. É a lore principal da nossa fé. O que nos leva ao próximo capítulo, o superpoder da confissão, curando almas. Além de todas aquelas missões nas ruas e nos hospitais, o João Batista de Rossi desenvolveu uma habilidade lendária. Um superpoder real que deixou ele famoso na cidade inteira: a atuação dele no confessionário. E olha, confessar não é só sentar lá e ouvir os erros da galera. Exige uma técnica espiritual super profunda. É quase como um combo de cura. Primeiro, ele acolhia quem tinha errado com uma paciência inabalável. Não importava o tamanho do erro. Segundo, ele usava compaixão para curar as feridas da alma, agindo feito o bom pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu no mapa. E por fim, o golpe final contra o mal. Ele libertava e perdoava a pessoa em nome de Deus. Tem uma diferença brutal aqui que a gente precisa notar. Um homem comum que confia só na própria barrinha de energia, logo se cansa, julga os outros e desiste, né? Mas o nosso herói não. Ele agia como um verdadeiro servo do perdão, um instrumento vivo da misericórdia de Cristo.
E a galera sentia tanto essa presença divina nele que multidões competiam, formavam filas gigantescas só para tê-lo como diretor espiritual. Ele curava tantas almas que o povo de Roma começou a chamar ele de o segundo São Filipe Neri. Mas vamos ao momento decisivo, vencendo a grande batalha e a provação final. Toda grande aventura tem aquele momento de provação extrema, né? O desafio do chefe final. E para São João Batista de Rossi, essa batalha não foi contra um monstro de outro mundo. Foi uma condição física severa que acompanhou ele como um dano contínuo. Ele foi acometido por uma epilepsia super grave. Em muitas histórias, uma doença assim seria o fim do jogo, o game over, o motivo para jogar o controle longe e desistir, mas não na nossa fé. A sabedoria da igreja mostra algo fantástico. Assim como Cristo na cruz deu um novo sentido ao sofrimento, a doença do nosso santo não foi uma derrota. A fraqueza ensinou ele a depender 100% da graça divina. Ele transformou a própria dor num sacrifício heróico, unindo tudo isso à paixão de Cristo para salvar ainda mais almas. E foi desse jeito, mantendo a armadura da fé intacta e o escudo da caridade levantado até o fim. São João Batista de Rossi faleceu no dia 23 de maio de 1764. Ele lutou até o último suspiro pelos necessitados. Ele provou de uma vez por todas que um verdadeiro herói nunca, jamais abandona os vulneráveis, mesmo quando a própria barra de vida chega ao fim. Chegamos então o legado do herói, rumo à glória. O corpo físico pode até falhar, turma, mas o legado de um campeão de Cristo ecoa pela eternidade. A igreja não demorou nadinha para reconhecer essa jornada épica. As conquistas do diário de missões dele foram oficialmente registradas nos grandes arquivos. Ele foi beatificado em 1860 pelo Papa Pio IX. E aí, atingiu a glória máxima do reconhecimento aqui na Terra. Foi canonizado em 1881 pelo Papa Leão XIII. Hoje a gente celebra o grande dia de festa dele, a memória litúrgica, todo dia 23 de maio. Então, para todos nós jovens aprendizes da fé, olhar para São João Batista de Rossi é enxergar um verdadeiro mentor. Ele é um farol brilhante que nos lembra o tempo todo que os maiores superpoderes que a gente pode ter são a paciência, o perdão e aquele amor incansável por quem está mais abandonado. Que essa dedicação extrema dele inspire as nossas próprias aventuras de todo dia. São João Batista de Rossi, rogai por nós. E chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Qual foi a habilidade ou o momento dessa aventura toda que mais chamou a atenção por aí? Olha, se esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. E para quem ainda não fez a inscrição, aproveita agora. Se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder absolutamente nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora é a vez de vocês. Já tinham pensado sobre isso antes? Ficou alguma dúvida ou tem sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Todas as mensagens são lidas e a sua pergunta pode até aparecer num próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima aventura.